Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal SC em Foco. Meu nome é Luan, eu sou engenheiro eletricista e hoje eu estou aqui para falar sobre um assunto que ainda gera muita dúvida na hora da elaboração de um projeto onde a gente precisa colocar um transformador de corrente, que é como especificar a corrente nominal desse TC. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Existem dois critérios que a gente usa para dimensionar a corrente nominal de um TC, que é o critério da corrente de carga e o critério da corrente de curto. O critério da corrente de carga leva em consideração a corrente que está passando ali efetivamente pelo equipamento. Então você tem um equipamento que está ali instalado no sistema elétrico de potência, a corrente nominal dele tem que estar baseada na corrente efetiva que está passando. Então aqui eu coloquei duas situações diferentes onde a gente pode encontrar no sistema elétrico de potência. O primeiro caso, da esquerda, seria uma subestação industrial. No segundo caso, uma subestação instalada ali no sistema de transmissão. No primeiro caso, ou seja, uma subestação industrial, ela tem uma característica radial, ou seja, o fluxo de potência normalmente ele se dá ali em apenas uma direção. Ele vem da concessionária para a fábrica. Essa situação é uma situação mais simples, né, em relação a uma subestação de transmissão. Por quê? Porque fica mais fácil de você determinar qual é a corrente que está passando efetivamente pelo equipamento. Normalmente, uma subestação com essa característica, a potência, né, a corrente dos equipamentos, ela é limitada pela potência do transformador de entrada. Então, se eu tenho um transformador ali com a potência determinada, já conhecida, já que eu conheço a carga da fábrica, então eu conheço a potência do transformador e, por consequência, eu conheço qual é a potência, né, no caso, qual é a corrente que está passando ali pelos equipamentos. Então, para uma subestação industrial, normalmente é mais fácil você determinar qual é a corrente que está passando, afinal de contas, ela é baseada na potência do transformador e na carga que a gente já conhece. O segundo caso seria uma subestação instalada ali no meio do sistema de transmissão. A gente está vendo aqui no mapa, por exemplo, cada linha dessa seria uma linha de transmissão e as interseções seriam as subestações. Então a gente pode ver aqui que cada subestação que está ali no meio do sistema elétrico de potência tem várias linhas conectadas. Isso significa que o fluxo de potência nessas subestações está variando o tempo inteiro. Então não tem como você pegar a corrente que está passando ali naquele momento e dizer que essa corrente ela vai ser a corrente nominal, porque o fluxo ele vai estar variando o tempo inteiro. Então, para subestações desse tipo, a gente tem que fazer um estudo de fluxo de potência. A gente vai pegar cada linha dessa que está sendo mostrada aí, né? Pegar esse mesmo sistema, vai modelar, ou seja, pegar cada impedância da linha, os barramentos das subestações, a quantidade de linhas que está conectada ali e vai ver, considerando a carga, né, da nossa instalação, a gente vai ver qual é a corrente que está passando efetivamente por cada equipamento. O segundo critério, que é o critério da corrente de curto, é um grande causador de dúvida. Isso porque muitas vezes quando a gente pega o projeto de uma subestação, ainda sem experiência, a gente vai pegar ali a especificação de cada equipamento. O que acontece? Muitas vezes a gente vê que a corrente nominal daquele equipamento é muito superior à corrente efetiva do circuito. Porque na baixa tensão a gente está acostumado a fazer o quê? A gente pega ali a potência do ar-condicionado, a potência do chuveiro, a potência da tomada e ali pega a corrente nominal do circuito e coloca um condutor que atenda somente aquela corrente nominal. A gente normalmente não leva em consideração a corrente de curto, que ali para baixa tensão, pelo menos em instalações residenciais de baixa potência, ela não é tão importante. Porém, quando a gente vai ali para média tensão, para alta tensão, a situação é um pouco diferente. A corrente de curto ela passa a ser muito importante, né? Ela é um balizador para o dimensionamento do equipamento. Então o equipamento ele tem que suportar não somente a corrente efetiva que está passando ali de regime permanente naquele circuito, como também a corrente de curto, né? Então a corrente de curto ela tende a elevar a corrente nominal do equipamento. Por quê? Vamos dizer que a suportabilidade do equipamento ela está diretamente ligada tanto à corrente nominal quanto à corrente de curto, né? Afinal, as duas correntes elas fazem solicitações diferentes no equipamento, mas o equipamento tem que suportar as duas correntes. Então, quando a corrente nominal ela é baixa, a corrente de carga, aliás, ela é baixa, mas a corrente de curto é alta, para suportar a corrente de carga, o equipamento teria que ter uma suportabilidade pequena. Mas para a corrente de curto, a suportabilidade ela tem que aumentar. Então a corrente de curto ela puxa a corrente nominal do equipamento para cima. Como a gente sabe, a corrente de curto ela tem três componentes, né? Na verdade, duas componentes seriam uma assimétrica e uma assimétrica, e aí a resultante
é a corrente assimétrica de curto, e essa corrente ela faz uma solicitação muito grande ao equipamento, né? Dependendo do tempo que o curto-circuito aconteça, né, que ele dure, a solicitação é cada vez maior e o equipamento ele tem que suportar as duas correntes. E quais são os riscos de um mau dimensionamento do equipamento? Como todo equipamento, o mau dimensionamento ele vai ser maléfico para o equipamento. Então, o primeiro risco, né, o que a gente pode falar de um mau dimensionamento é a questão do sobreaquecimento. Afinal de contas, quando a suportabilidade de um equipamento ou de um condutor ela é menor do que a corrente que está passando naquele circuito, esse circuito ele tende a sobreaquecer e o equipamento obviamente ele vai queimar. Isso pode causar um incêndio na subestação, o que é muito perigoso. Um outro risco de um mau dimensionamento é a saturação do núcleo. Isso é muito importante porque a saturação do núcleo do TC ela acarreta dois problemas, que são os erros de medição e a falha no sistema de proteção. Como a gente viu no vídeo passado, a gente falou sobre a especificação de um transformador de corrente, existe o fator de sobrecorrente. O fator de sobrecorrente é aquele fator que a gente vai multiplicar a corrente do primário do TC e vai obter a máxima corrente que pode passar naquele circuito sem que o TC sature. Como a gente viu, o fator de sobrecorrente para sistema de proteção ele é de 20, para sistema de medição ele é 4. Né? Então, o fator de sobrecorrente de um sistema de proteção ele é muito maior, que é justamente para fazer aquele TC saturar muito mais tarde. Então, se você não considera a corrente de curto no dimensionamento da corrente nominal do TC, aquele TC ele corre o risco de saturar prematuramente. E aí, quando esse TC satura, acontecem os erros de medição. Porque o TC é um equipamento que trabalha com exatidão. E quando aquele núcleo está saturado, tanto para erro de medição quanto para falha no sistema de proteção, o que é que acontece? Quando aquele núcleo está saturado, e a gente está vendo aqui no gráfico, as correntes primárias e secundárias, aqui seria o ponto de saturação, né? A corrente secundária não cresce na mesma proporção da corrente primária. Então você tem um descasamento entre a corrente primária e a corrente secundária. Isso acarreta erros de medição e também falha no sistema de proteção. Por quê? Porque o relé de proteção naquele caso, no caso da saturação, ele não vai estar enxergando exatamente qual é a corrente que está passando ali no circuito primário. Então você tem esses dois problemas que pode ser muito grave ali no sistema elétrico de potência, principalmente quando a gente fala de subestações de transmissão em níveis de tensão de 500 kV. Aqui eu coloquei um exemplo para a gente ver como dimensionar a corrente do TC exatamente. A gente já mostrou os dois critérios, né, que seria a corrente de carga e a corrente de curto, e aqui tem um exemplozinho para a gente trabalhar em cima disso e mostrar de fato como é que dimensiona a corrente do TC. Então a gente tem um sistema radial, ele é bem simples aqui, onde a gente tem um gerador, é uma subestação representada aqui pela barra A de 69 kV. As correntes de curto nesse ponto aqui elas estão determinadas. Aqui a gente tem um disjuntor e um TC que alimenta um relé de sobrecorrente. Essa corrente aqui é a corrente que a gente vai precisar determinar para poder determinar a corrente do TC. Como esse sistema é radial, esse TC, esse gerador e esse TC alimenta apenas um transformador de 10 MVA. Então a gente já conhece a carga que esse TC está alimentando. Aí fica mais fácil da gente dimensionar a corrente nominal. Afinal de contas, aqui a gente não vai precisar realizar nenhum estudo de fluxo de potência, já que a gente conhece a carga que a gente está alimentando de fato, beleza? Vamos lá. Então, considerando aqui o critério da corrente de carga, a gente tem que a carga, para esse exemplo, é um transformador de 10 MVA. Então, a gente vai pegar a potência do transformador e vai dividir pela tensão nominal entre fases e raiz de 3, já que a gente está falando de um sistema trifásico. Então, essa corrente de carga aqui seria 83,77 A, e de acordo com a NBR 6856, que a gente viu no vídeo passado, a corrente padronizada para esse TC seria 100 para 5 amperes, na relação nominal. A corrente nominal do primário seria 100 amperes e a corrente do circuito secundário seria de 5 amperes. Mas se a gente passa a considerar a corrente de curto, como a gente viu, a gente tem que considerar os dois critérios, né? Quando a gente passa a considerar a corrente de curto, a gente vê que o curto-circuito trifásico é 7.500 amperes e o fator de sobrecorrente para um TC de proteção, a gente viu também que é igual a 20. Então, dividindo, fazendo essa relação aqui, a gente tem uma corrente de 375 amperes. E a relação nominal padronizada seria 400 para 5 amperes. Então, veja aqui, considerando a corrente de curto-circuito, a relação nominal desse TC, ou seja, a corrente nominal do primário dele, ela aumenta bastante. É cerca de 4 vezes maior do que seria se você considerasse apenas a corrente de carga.
Então, sugiro que você faça esse teste. Se você tem acesso a um projeto de subestação, se você trabalha com isso, se você já viu o projeto de uma subestação, pega o projeto lá, pega a especificação do equipamento, compara a corrente de carga daquele circuito com a corrente nominal do equipamento. Provavelmente você vai ver que a corrente nominal é muito maior do que a corrente de carga. Nesse caso aqui, para atender os dois critérios, a gente teria que esse TC ele tem que ter uma relação nominal de 400 para 5 amperes, que aí eu atendo tanto o critério da corrente de curto quanto o critério da corrente de carga. Beleza, pessoal? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Caso tenha ficado alguma dúvida, comenta aí embaixo ou manda e-mail para semfoco.com.br. E se você ainda não é inscrito, já se inscreve aí no canal, que ao longo do tempo a gente vai trazer muito conteúdo relacionado a subestações, a sistemas de alta tensão. Muita coisa bacana ainda vai acontecer aqui no canal, beleza? Então já se inscreve aí e eu vou ficando por aqui e vejo vocês no próximo vídeo.